Olá, que bom ter você com a gente para mais uma conversa. Hoje o nosso foco está num pedacinho, olha, super importante do livro de Deuteronômio. É o capítulo 1, ali nos versículos 6 a 8. E a gente vai mergulhar nisso usando como guia um sermão bem bacana chamado Entrem e Conquistem, do pastor Misael Batista do Nascimento. Para a gente se situar, né? Imagina só, tá lá, por volta de 1407 a.C., o povo de Israel, depois de décadas, sabe, vagando no deserto, está acampado nas campinas de Moabe. O Rio Jordão está logo ali na frente e do outro lado, Canaã, a terra prometida. Moisés, já velhinho, está começando os seus últimos discursos. É quase um testamento, né? E aí logo no começo acontece uma coisa curiosa. Moisés está lá, no versículo 5, se preparando para expor a lei. Mas no versículo 6, ele dá um salto, tipo um pulo de quase 40 anos para trás. Ele leva a gente de volta para o pé do Monte Horebe, que é o Sinai, né? Onde muita coisa começou depois do Egito. É um flashback forte logo de cara. Ok, vamos tentar entender isso. Por que olhar tanto para trás logo agora? É uma ótima pergunta, viu? Porque essa escolha de começar assim, ela não é por acaso. Essa primeira parte do discurso de Moisés, que vai mais ou menos até o capítulo 4, ela funciona como um prólogo histórico. É essencial. Como um estudioso Eugene Merrill, que é citado no material que a gente está usando, aponta, Moisés está recontando os fatos mais importantes. Mas não é só para relembrar, sabe? Ele está falando para uma nova geração. A maior parte da galera que saiu do Egito, infelizmente, morreu no deserto. Por causa daquela história lá em Cades Barneia, né? Aquele momento terrível em que eles não confiaram em Deus para entrar na terra. Então, essa recapitulação toda é para preparar, para instruir essa turma que vai entrar agora. Ah, faz todo sentido. Tipo um técnico antes do jogo decisivo, sabe? Relembrando as lições, os erros, para esse novo time não tropeçar de novo. Legal. Então a nossa exploração hoje vai seguir essa linha. Vamos focar nos 3 pontos que o sermão destaca nesses versículos, né? Primeiro, aquele momento em que Deus fala com Israel lá em Horebe, no versículo 6. Depois, a ordem bem clara, bora avançar para a terra prometida, que está no versículo 7. E por fim, a missão que Deus dá. Entrar e tomar posse daquela terra, isso no versículo 8. Exatamente. E tem um alerta importante na análise que a gente está usando que eu acho fundamental. Cuidado para não ler isso de forma superficial, sabe? É muito fácil olhar e pensar, legal, sobre sair da zona de conforto, correr atrás dos meus sonhos. Mas, assim, o buraco é bem mais embaixo. O significado está totalmente ligado na aliança específica entre Deus e Israel. Essa palavra aliança. Talvez seja bom a gente dar uma paradinha aqui. O que exatamente significa aliança nesse contexto? Só para todo mundo pegar o fio da meada junto. Bem lembrado, é importante mesmo. Quando a gente fala aliança aqui, não é um contrato tipo comercial, sabe? É um pacto, um compromisso solene. Quem começa é Deus, lá com Abraão, séculos antes, e depois renova com o povo no Sinai, envolve promessas gigantescas da parte de Deus, mas também responsabilidades, né? Fidelidade por parte do povo. É a estrutura que define quem Deus é para Israel e quem Israel deveria ser para Deus. É a base de tudo. Perfeito, ótimo. Com isso claro, então, vamos para o primeiro ponto. Deus fala em Horebe. O versículo 6 diz assim: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Lembra, né? Moisés está lá em Moabe 40 anos depois, relembrando essas palavras para os filhos daquela geração. E a forma como Deus é chamado aqui já diz muito. O Senhor nosso Deus. Esse Senhor, com maiúsculos, é o YHW, o nome pessoal de Deus, aquele revelado a Moisés. Não é um Deus qualquer, genérico. É o Deus que fez uma aliança específica com esse povo. Por isso, nosso Deus. Ele é o criador de tudo, transcendente, mas ao mesmo tempo ele se relaciona pessoalmente. E como o sermão lembra, citando o Êxodo, foi o próprio Deus quem levou eles até Horebe. Tinha um propósito para eles estarem ali naquele monte. E aí vem a frase que me chamou a atenção. Tempo bastante haveis estado neste monte. Quase um ok, gente. Chega, né? Vamos andar. Quanto tempo foi esse tempo bastante? Olha, se a gente junta as informações da Bíblia, como o sermão faz, fica mais claro. Êxodo 19 diz que eles levaram uns 3 meses
para chegar no Sinai depois de sair do Egito. E Números 10 indica que eles ficaram acampados ali por mais ou menos um ano. Foi um ano intenso, hein? Receberam a lei, os 10 mandamentos, construíram o tabernáculo. Foi, assim, um período de formação crucial. Um ano, então. Mas espera aí. Eu lembro que em Deuteronômio 1, lá no versículo 2, fala de 11 dias de Horebe até Cades Barneia. Como é que encaixa isso? Parece meio contraditório. Excelente ponto. Isso pode confundir mesmo. A análise que a gente tem explica que o versículo 2 ele não está medindo o tempo total da viagem desde o Egito, nem quanto tempo eles ficaram parados no Sinai. Aquele versículo está fazendo um contraste, na verdade um contraste bem doloroso. A distância física entre o Sinai, que é Horebe, e a fronteira da Terra Prometida, lá em Cades Barneia, era curta, coisa de talvez 11 dias de viagem. Mas por causa da rebelião, da falta de fé daquela primeira geração em Cádiz, essa viagem que podia ser rápida virou quase 40 anos andando em círculos no deserto. O foco do versículo 2 é mostrar a consequência trágica da desobediência, sabe? Não quanto tempo ficaram no Sinai. A partida mesmo de Horebe só aconteceu quando Deus deu o sinal. Números 10 descreve isso de um jeito bem bonito. A nuvem, que representava a presença de Deus sobre o tabernáculo, ela se levantou. Esse foi o ok, podem ir. Isso mostra um Deus que guia ativamente, né? Ele determina os tempos. Horebe foi importante, fundamental, mas não era o destino final. Entendi. Nossa, esse contraste dos 11 dias possíveis com os 40 anos reais é forte mesmo. Mostra o peso das escolhas. Então, depois desse ano formativo em Horebe, com o sinal de Deus, vem a ordem para avançar. Aí a gente chega no segundo ponto, o versículo 7. Voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Néguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Uau! Que GPS detalhado! Não é só vão para Canaã, é bem específico. Exatamente. Essa precisão toda é fascinante. O sermão, citando comentaristas como Craig, ajuda a gente a visualizar esse mapa. Região montanhosa dos amorreus é o centro ali da terra, Arabá é aquele vale fundo do Jordão, Baixada ou Cefelá são as colinas entre as montanhas e a praia, Neguebe é o sul mais seco, Costa Marítima, claro, é a faixa perto do Mar Mediterrâneo, e os limites vão longe, hein? Do Líbano, lá no norte, até o rio Eufrates, no nordeste. A análise até comenta que Canaã aqui está sendo usada num sentido bem amplo, e esses limites são bem ambiciosos, na verdade. Mas por que essa lista toda? Parece quase um plano de batalha. Qual a intenção disso? Além de dar o endereço. Ah, aqui está o pulo do gato, e é algo que o sermão bate bastante na tecla. Isso aqui não é um plano de expansão de Israel, tipo uma ideia deles, ou só um grito de guerra. A chave é ligar isso com a história maior de Deus com o povo dele. Se a gente volta lá em Gênesis, capítulo 15, versículos 18 a 21, adivinha, Deus promete a Abraão séculos antes uma terra com limites muito, muito parecidos com esses aqui. Ah, então a ordem não saiu do nada. Não. Né? Tipo, é ativar uma promessa antiga. Precisamente. Não é Moisés inventando moda, nem Deus decidindo na hora. É Deus falando. Lembra daquilo que eu jurei para Abraão, para Isaac, para Jacó? Então, chegou a hora, aquela promessa está virando realidade agora para vocês. Isso muda tudo, né? Transforma a ordem de uma simples instrução de viagem ao militar num ato de fidelidade de Deus à aliança. É por isso que aquela leitura de autoajuda não funciona. Ela ignora totalmente esse pano de fundo da aliança, que é o que dá sentido para tudo. Nossa, muda mesmo. A motivação não é a ambição humana, mas a fidelidade divina. O que leva a gente direto para o terceiro ponto, o versículo 8. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles.
Aqui a conexão com a promessa aos patriarcas fica escancarada, né? E direcionada para essa nova geração. Exato. E essa palavra juramento é forte. Reforça a seriedade, a certeza da promessa de Deus. A análise lembra a natureza dessa aliança que lá em Gênesis 17 é chamada de aliança perpétua. Não era só para os patriarcas, mas para a descendência depois deles, atravessa gerações. E a interpretação que o sermão traz, que conversa com o que Paulo diz em Gálatas 3, né, sugere que por meio de Cristo, quem crê também se torna filho de Abraão e herdeiro dessa promessa, num sentido espiritual. O que, abre muitas outras portas para a gente pensar. O sermão também cita rapidinho um estudo de um tal Warren Martin, que destaca 5 aspectos bem ricos da promessa da terra no Antigo Testamento. A terra como 1. Um presente soberano de Deus. 2. Tipo um novo paraíso, lugar de bênção. 3. Ligado à ordem lá de Gênesis de frutificar e multiplicar. 4. Associada à vida longa, vida boa. E 5. Como herança e lugar de descanso, de shalom. São temas profundos que aparecem na Bíblia toda. Focando no versículo 8 mesmo. A primeira parte é muito direta. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. A análise reforça isso, né? A terra não é algo que Israel conquista por ser bom ou forte. Ela é de Deus e Ele está dando. É um presente. A iniciativa é dele. Sem dúvida. A soberania de Deus em dar a terra é o ponto de partida. Mas aí logo em seguida vem a ordem para a gente. Entrai e possui a terra. E aqui tem uma tensão, né? Uma tensão fascinante que o sermão encara de frente. Como é que a gente junta a ideia da terra ser um presente, algo dado de graça, com a ordem para lutar, para tomar posse? Parece que uma coisa anula a outra, né? Exato. Se é presente, por que tem que ter esforço? E se exige esforço, é presente mesmo? Fica essa dúvida? A explicação que é dada e que dialoga de novo com as ideias do Warren Martin sobre condicionalidade e incondicionalidade na aliança, é que a fé bíblica de verdade, ela funciona justamente nessa tensão. Reconhecer a terra como presente de Deus e, ao mesmo tempo, agir em obediência e independência para entrar e tomar posse. Não são coisas opostas. São, dois lados da mesma moeda da fé dentro da aliança. Não é autoconfiança, sabe? Aquele triunfalismo, nós conseguimos. É confiança na promessa de Deus que se mostra na ação obediente. O sermão fala que isso é a doutrina da aliança tomando forma, virando prática. A graça de Deus não anula o esforço, mas ela capacita e direciona esse esforço. Entendi. É como, ganhar chaves de uma casa de presente. É uma dádiva, mas você ainda precisa entrar, limpar, talvez mobiliar e, principalmente, morar nela. É ação, a posse. A fé seria, então, reconhecer o presente e ter a disposição de habitar nele, obedecendo. Ok. Então, resumindo essa nossa análise de Deuteronômio 1, 6 a 8, com a ajuda do sermão. Primeiro, Deus fala em Horebe, sinalizando o fim de um tempo de preparo e o próximo passo, V6. Segundo, ele ordena o avanço para a Terra Prometida, não como um projeto qualquer, mas como o cumprimento fiel da aliança antiga com os patriarcas, V7. E terceiro, ele dá a missão para Israel, entrar e possuir essa terra. Um ato que exige fé para reconhecer o presente de Deus e obediência para agir dependendo dele, V8. Olhando para isso tudo assim, quais são as grandes lições, as implicações que a gente pode tirar disso hoje? O sermão aponta algumas coisas bem relevantes, sim. Primeiro, é uma reafirmação de que o Deus da Bíblia é um Deus que age na história. Ele se comunica. Ele falou lá em Horebe, falou por Moisés, em Moabe, falou de forma definitiva em Jesus Cristo, né? A palavra que se fez carne, como o sermão conecta. E acredita-se que ele continua falando hoje, pela palavra, pelo Espírito. Isso é um convite para a gente ouvir, para prestar atenção na voz dele e na ação dele no mundo e na nossa vida. Segundo, fica muito claro o chamado para uma resposta de fé, ativa, não uma fé passiva que só fica esperando, sabe? Mas uma fé que confia tanto na promessa de Deus que age baseado nela.
O sermão até cita o Salmo 119. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. É um exemplo desse amor pelas instruções de Deus que nasce da fé verdadeira e leva à obediência. Fé não é só acreditar que Deus existe, mas é confiar nele, na palavra dele. E terceiro, uma constatação importante. A graça, a soberania de Deus, elas não eliminam a nossa responsabilidade. Pelo contrário, elas dão o fundamento e capacitam essa responsabilidade. A fé de verdade, segundo essa análise, não leva ninguém a ficar parado. Ela transforma as pessoas em agentes da aliança de Deus no mundo. É reconhecer que Deus chama a gente para participar dos propósitos dele, agindo com a força e os recursos que ele mesmo dá. Somos coparticipantes na história dele. Essa obediência, o que é fé de verdade, a relação entre Deus e o ser humano são temas que continuam falando muito com a gente hoje em contextos diferentes. Com certeza. E talvez para a gente fechar, fica uma reflexão no ar, né? Algo que a gente pincelou, mas dá para pensar mais. Como essa tensão aí entre a soberania de Deus, a terra, um presente dele, e a responsabilidade humana, a ordem, para entrar e possuir, como isso aparece em outras áreas da nossa vida de fé? Onde mais a gente encontra essa dinâmica do presente divino que pede uma resposta ativa, obediente? Ou então, pensando naquela ideia de aliança perpétua. Qual o significado real de algo ser perpétuo, firmado por Deus, no mundo que a gente percebe como tão passageiro, mudando o tempo todo? Fica aí para pensar. Excelentes perguntas para a gente continuar mastigando. Essa análise de Deuteronômio 11:6-8 realmente deu muito pano para manga. Agradecemos demais a companhia de quem nos ouviu até aqui. Esperamos que tenha sido proveitoso. Até a próxima.